Olá, vamos começar mais uma aula do curso de Ética e Justiça da UFABC no primeiro quadrimestre de 2020. Dessa vez, o nosso tema será o utilitarismo. O utilitarismo será a primeira das teorias modernas sobre ética e política que nós vamos abordar neste curso. Na primeira parte, nas primeiras aulas, nós focamos na teoria moral antiga, especialmente a teoria de Aristóteles. Procuramos ver algumas das principais teses de Aristóteles na Ética Nicômaco. Eu fiz uma reconstrução histórica da ética, desde a sua origem na cultura grega, como a cultura grega clássica elaborou a ética como uma teoria filosófica, como em Aristóteles vocês têm um formato de uma teoria apresentada num tratado, de filosofia, e, sem dúvida, esse tratado ele teve repercussões históricas imensas na história da cultura ocidental. Mas houve, é claro, outras correntes éticas, outras filosofias morais, como o hedonismo, o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo. Enfim, abordagens do fenômeno moral diversos à abordagem do Aristóteles. Especialmente o estoicismo foi muito pertinente, muito predominante no período helenístico, entre o final da cultura grega clássica e o início do período romano. E durante boa parte do período romano, talvez a filosofia, não apenas a filosofia moral, mas a filosofia mais importante do período helenístico, de fato, foi o estoicismo. Depois nós temos, na Idade Média, o cristianismo, que, embora recupere em diversas perspectivas, em diversos aspectos, as filosofias morais da antiguidade, especialmente a filosofia neoplatônica, o aristotelismo e também o estoicismo, o cristianismo vai colocar questões diferentes para a filosofia moral, porque a filosofia da Idade Média ela subordina, o conhecimento filosófico à teologia, e isso, é claro, tem implicações éticas fundamentais, como a concepção de que o ser humano ele precisa do auxílio divino para encontrar o caminho daquilo que é certo. Então, não há mais um otimismo da razão ou a crença de que a razão por si só é capaz de oferecer um padrão moral seguro para o comportamento adequado. Então, o fundamental para uma perspectiva cristã, isso desde a sua versão agostiniana, nos primeiros séculos da era cristã, até na chamada Alta Idade Média, e depois com Santo Tomás de Aquino, a concepção de que é preciso essa intermediação da fé, a mediação para alcançar a redenção, e livrar-se do mal. Pois bem, no Renascimento nós temos uma recuperação da filosofia moral antiga, especialmente das versões helenísticas da filosofia moral, como o estoicismo e o epicurismo. E essas teorias são bastante visíveis em autores como Montaigne e Maquiavel, para citar dois dos mais importantes filósofos do Renascimento. E na sequência, na aurora da modernidade, o fato que vai trazer mais consequências para a filosofia moral é o surgimento da Reforma Protestante. Porque com a Reforma Protestante, embora o cristianismo ainda seja a religião predominante, já há um cisma entre aqueles que seguem essa orientação protestante, colocada primeiramente por Martim Lutero, e depois
a contraofensiva católica, né, na Contra-Reforma. Então, você tem ali conflitos de religião, né, que chegam a se expressar no formato de guerra de religião, e que colocam questões, né, que estão também na ordem do dia no momento em que os Estados modernos estão se constituindo. Então, nós temos, num certo momento, uma importante mudança, né, no horizonte das questões que a filosofia moral deve enfrentar. E, nesse momento, a filosofia política ela passa a ser bastante importante. Ela tem uma produtividade nesse período porque se trata de resolver conflitos entre indivíduos, povos, países que têm, de fato, orientações religiosas diferentes, né? O que também vai indicar orientações morais, né? Concepções morais distintas, né? Então, a filosofia moderna surge no século XVII, debatendo essas questões, né? Você tem, por um lado, a reforma, o surgimento do Estado moderno e a necessidade de que se tenha uma teoria racional que estabeleça a autonomia dos Estados, a soberania, e também o contexto da ciência moderna, que toma o lugar da visão de mundo antiga e medieval, né? O que vai também ocasionar o deslocamento do homem, né, do centro do universo, né, com a mudança do sistema geocêntrico para o sistema heliocêntrico, né, o que também vai acarretar mudanças na visão de mundo das pessoas e também nos problemas da filosofia moral, né? Então, agora, né, não se trata mais de perguntar-se apenas pela questão de como viver, né, que era a questão grega, né, a questão da eudemonologia grega, que se apresenta em Aristóteles e nas demais filosofias morais, né? Agora, se trata de saber como é possível viver com pessoas que pertencem a uma religião impositiva e salvacionista diferente. A partir do século XVII, muitos dos principais pensadores esperavam restabelecer uma base de conhecimento moral independente da autoridade da igreja e acessível à pessoa comum, razoável e conscienciosa. Surge, então, a questão sobre a origem da moralidade, a questão de saber se a ordem moral que nos é exigida deriva de uma fonte externa ou origina-se, de algum modo, da própria natureza humana, né? Seja a razão ou o sentimento. E também a questão sobre o conhecimento ético, né? Quais são os limites do conhecimento ético e de que maneira ele pode ser acionado, de que maneira ele pode ser acessado. E, por fim, a questão sobre a motivação moral, né? O que nos impele a agir moralmente? Seria também uma motivação externa, as regras da convivência, os imperativos da convivência, né? Ou alguma motivação interna, né? Seja a razão ou um sentimento, né? Então, a filosofia moderna vai procurar responder a esse conjunto de questões, desenvolvendo diferentes respostas, diferentes estratégias, né? E tem inserido também dentro das tradições da filosofia moderna, né? E a filosofia moderna, como se sabe, ela é marcada por duas grandes tendências, né? A tendência racionalista, nós temos os filósofos racionalistas, né? Os filósofos do assim chamado grande racionalismo, né? E, por outro lado, o empirismo, né? Você tem, então, aqueles que acreditam que é possível encontrar uma fonte do conhecimento que não deriva da experiência, mas sim da razão, de certos princípios racionais, a priori, anteriores à experiência, ou aqueles que vão julgar que o conhecimento ele deriva todo da experiência, não há nada antes, nada que seja anterior à experiência, né? E portanto, é dela que deriva todo o nosso conhecimento, né? E como o empirismo, enquanto escola filosófica,
floresceu sobretudo nos países de língua inglesa, né? No caso ali, Europa do século XVII e XVIII, no Reino Unido, né? Os países do Reino Unido, a filosofia empirista foi caracterizada também, de certa forma, como uma filosofia britânica, né? Enquanto os filósofos nacionalistas, em geral, derivavam do continente, né? Especialmente França, Alemanha, né? E os países que produziram, de certa forma, as teorias filosóficas mais relevantes, né? Por exemplo, o Descartes, né? Que talvez seja o grande filósofo racionalista, né? Que vai dar origem, né? A uma sequência de grandes filósofos racionalistas, como depois o Spinoza e o Leibniz, né? E o empirismo clássico, então, é a filosofia que surge, né, nessa tradição britânica, a partir de John Locke, depois George Berkeley e, posteriormente, David Hume, né? Esses são três grandes filósofos que elaboraram teorias do conhecimento, né, que fundamentaram a tradição empirista, né, e que também escreveram sobre teoria moral e política, né, e especialmente o Locke é relevante no surgimento da tradição liberal, né. O segundo tratado sobre o governo é o livro, um grande clássico do liberalismo, né, e nós vamos trabalhar o liberalismo mais para frente no nosso curso, né. Mas o que nos interessa, né, no campo ainda da discussão puramente ética, é entender como, dentro dessa tradição empirista, né, a filosofia moral ela produziu, né, uma corrente filosófica muito importante chamada utilitarismo, né? Bem, o utilitarismo ele remonta a filósofos e economistas do século XVIII e XIX, né, que tem em Jeremy Bentham o seu grande fundador. A gente fala aí do utilitarismo clássico, né? Eram filósofos que também elaboraram teorias econômicas e sociais e que submeteram suas teorias a um princípio ético fundamental de utilidade, né? Então, de fato, eles formaram uma corrente filosófica, né? E nós temos em Jeremy Bentham e John Stuart Mill os dois nomes mais importantes. Primeiro, Bentham, né, no século XVIII, e posteriormente Stuart Mill, no século XIX, prosseguindo com o utilitarismo, mas dando a ele uma feição um pouco diferente, que nós vamos abordar ao longo dessas aulas. Bem, o utilitarista clássico, né, segundo a expressão do professor Peluso, né, cujo material, né, de estudo, ele é um grande especialista, né, na filosofia utilitarista, e eu coloquei no blog boa parte de um material que ele disponibilizou, inclusive uma aula que está disponível, né, em formato de vídeo, que vocês podem e devem acessar até como complementação dessa aula, ou melhor, na verdade, tudo que eu tenho para apresentar sobre o utilitarismo fica muito aquém daquilo que o professor Peluso apresenta, mas por isso eu indico fortemente, né, que vocês vejam a aula de 40 minutos que está lá no blog, né, um link para o YouTube, né. O professor Peluso ele serve aí como um grande apresentador, divulgador das ideias utilitaristas, e ele também como professor aposentado da UFBC, ele foi um dos mentores do curso de bacharelado em Ciências e Humanidades e deste curso Ética e Justiça, né, nas suas versões anteriores, que eram Ética e Conhecimento e Teorias da Justiça, né? Posteriormente, essas disciplinas foram fundidas nessa disciplina que hoje se chama Ética e Justiça, né? Mas o professor Peluso, né, ele não é apenas um
um especialista nos filósofos utilitaristas, mas ele é também, de certa forma, um defensor da visão utilitarista. E ele apresenta essa visão da seguinte forma, né? Eu cito aí esse trecho, né? Que está nesse material que eu disponibilizei lá no blog, né? Segundo Peluso, então, de uma forma geral, os utilitaristas, desde Hume até os mais recentes, são conhecidos por seu apego a ideias que possam ser expressas através da utilização de uma linguagem que possua base empírica. Trata-se de construir uma ética com um mínimo de metafísica. Ainda, os utilitaristas são conhecidos pelo seu empenho em produzir ideias que expressem o esforço do ser humano em ser racional. A razão é um instrumento pelo qual podemos dar sentido moral às nossas ações. Trata-se, portanto, de uma ética imanente com nenhum apelo, à realidade transcendente. Para dar conta da construção de argumentos morais, não precisamos da ideia de Deus. Construir uma ética que prescinda de abstrações e de sobrenatureza e que permita ao ser humano ter uma visão otimista da vida humana, esse é o desafio da ética utilitarista. Então, né, como eu disse, vocês podem consultar a apresentação do utilitarismo que é feita pelo professor Peluso de maneira bastante apropriada, né, muita propriedade, né, dessa teoria, né? Bem, nessa citação, o professor Peluso mencionou David Hume como uma espécie de precursor, né? Essa é uma questão controversa, né? Muitos tentam afastar o Hume do utilitarismo, mostrando as suas diferenças, mas, de fato, o Hume foi visto por boa parte dos utilitaristas como um precursor, né? E ainda é visto assim, como essa citação que eu fiz do professor Peluso não nos deixa enganar, né? Então, vale a pena conhecer um pouco a teoria do Hume, como ela esboça uma ideia de utilidade, para então depois entrar nas teorias do Bentham e do Stuart Mill. Então, nessa parte da aula, eu vou falar um pouco sobre o Hume, né? E com isso também a gente retoma lá a apresentação da filosofia moral moderna, né? O Hume, um pensador do século XVIII, né? Do começo, mais para o começo do século XVIII, para a primeira metade, né? E depois a gente retoma, então, a discussão dos utilitaristas clássicos. Bem, para Hume, bom é aquilo que os homens de fato preferem, e por isso aprovam, e mal é aquilo que eles censuram. Bem, então, fiel à sua concepção empirista, né, o David Hume, né, um filósofo escocês, ele vai abordar a questão moral, né, a questão sobre a origem da distinção entre bem e mal, a partir daquilo que ele observa, né, nas ações humanas, na expressão dos sentimentos humanos. E a conclusão da sua investigação sobre os princípios da moral, ou melhor, a investigação, exatamente, essa obra, a investigação sobre os princípios da moral, né? E nessa edição aqui da Unesp é precedida pela investigação sobre o entendimento humano, né? Que é o livro do Hume mais, talvez, comentado, né? Embora a teoria mais abrangente do Hume esteja presente aqui nessa, que é uma das suas primeiras obras, né? A primeira, o Tratado da Natureza Humana, também traduzido pela Unesp. Bem, na conclusão da sua investigação sobre os princípios da moral, o Hume vai dizer que o mérito pessoal, né, aquilo que até aqui nós vimos como virtude, né, consiste inteiramente na posse de qualidades mentais úteis ou agradáveis para a própria pessoa ou para outros. Então, você já tem aí, né,
uma importância da noção de utilidade, né? Então, nós queremos, por exemplo, antes dessa parte, né, a concepção de que primeiro, né, os sentimentos de dor e prazer, de busca do prazer e fuga da dor já estão colocados, né, como essenciais nessa investigação Humeana, né? E como, né, a moral ela vai tematizar ali um jogo entre paixão e razão. Sendo um empirista, né, claro, o Hume vai colocar a razão como uma coisa que existe, boa, né, mas não como aquilo que compõe toda a realidade, né? Para o empirista, a razão ela vem a reboque daquilo que acontece na experiência, né? Nesse sentido, o Hume vai colocar a razão como serva da paixão. Então ele afirma com todas as letras: a razão é e deve ser apenas escrava das paixões e não pode aspirar a outra função além de servir e obedecer a ela. Então, a razão servindo às paixões, mas de que forma? Segundo Hume, encontrando o melhor meio de satisfazê-las. E aí se trata não de contrapor as paixões à razão, mas sim de substituir uma paixão por outra. Pois só uma paixão pode fazer o trabalho de outra paixão, nunca a própria racionalidade. Agimos pelas paixões com a razão nos indicando o caminho para que a ação chegue a bom termo. Contra os racionalistas, né, o Hume já escreve no século XVIII, quando os filósofos racionalistas, como Descartes, Leibniz e Spinoza, já apresentaram seus sistemas, né? E o Hume é sempre bastante crítico em relação a eles, e também no que diz respeito à teoria moral. Segundo o Hume, os racionalistas confundem a influência abrangente e forte das paixões calmas, como a benevolência e a temperança, com as operações da razão. Mas o que define a importância dessas paixões é a firmeza de espírito, que é uma disposição presente mais ou menos abrangente pela qual as paixões calmas são normalmente capazes de controlar nossas deliberações e influenciar nossa conduta, né? Então, o que o Hume vai identificar no predomínio dessas paixões calmas, que são consideradas bom senso, que são a fonte daquilo que seria a ação virtuosa, segundo a tradição, que vem desde Aristóteles, né? É, na verdade, a expressão de um senso moral, né? Que é, no fundo, uma paixão, não é um juízo, né? Então, o Hume vai dizer que basta admitir, para os nossos propósitos, né, que segundo ele, com certeza seria absurdo pôr em dúvida, que há alguma benevolência, ainda que pequena, infundida em nosso coração, alguma centelha de afeição pelo gênero humano, alguma parcela de pomba entrelaçada em nossa constituição a elementos de lobo e de serpente. Isso ele diz nas Investigações, página 350. E vai caracterizar também a descrição de um apetite geral pelo bem, como uma força psíquica governada pelo costume, pelo hábito e pela imaginação, mas não por juízos que empregam um ou mais princípios. É um fato da psicologia humana e não de uma razão prática operante, né? E, então, para Hume, né, existe, de fato, pessoas boas, né? E isso é um fato da experiência humana, né? Não é alguma coisa idealizada, assim como também existem pessoas ruins, né? Mas, em geral, as pessoas boas, elas agradam a nossa consciência e as pessoas ruins desagradam. E por isso a nossa consciência aplaude as pessoas boas e reprova as pessoas ruins. De uma maneira bastante simples, né?
como uma espécie de senso moral que nós temos dentro do nosso coração. Bem, e a partir disso, então, o Rime vai mencionar a utilidade, né, como sendo, de certa forma, aquilo que tem de todas as nossas ações que são orientadas por esse apetite geral pelo bem. Em outros momentos ele fala numa simpatia, né? Então, na parte 5, né, da sua investigação sobre os princípios da moral, ele vai dizer: parece ser uma questão de fato que os aspectos da utilidade em todos os assuntos é uma fonte de louvor e aprovação. Essa utilidade é constantemente citada em todas as decisões morais relativas ao mérito e demérito de ações, que ela é a única origem da alta consideração dedicada à justiça, fidelidade, honra, lealdade e castidade. Ela é inseparável de todas as demais virtudes sociais da humanidade, generosidade, caridade, afabilidade, leniência, misericórdia e moderação. E numa palavra, que ela é o fundamento da parte principal da moral, que se refere à humanidade e aos nossos semelhantes. Ou seja, justamente aquilo que diz respeito à justiça, né? Bem, então é assim que o Hume coloca, né, a ideia da utilidade, ainda como uma ideia e não como um princípio, né? Tal como vai ser elaborado de fato pelos filósofos utilitaristas, como o Jeremy Bentham, né? Um filósofo que surge já na segunda metade do século XVIII, né? Vai escrever um livro, né, que tem um título até parecido, né? É curioso como os livros de filosofia moral e política dessa tradição britânica têm títulos muito parecidos, né? Tem o livro do Jeremy Bentham chamado Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, né? Esse livro foi traduzido no Brasil, está na coleção dos Pensadores da editora Abril, né? Eu tenho aqui o volume da segunda edição, que contém, além dos textos do Jeremy Bentham, também do Stuart Mill, né? Que está aqui na capa. Mas aí contém também o livro, né? Uma introdução aos princípios da moral e da legislação, que é de 1789, né? Um ano aí emblemático, né? Que é o ano da Revolução Francesa. Bem, e nesse livro, então, o Bentham vai desenvolver os assim chamado princípio de utilidade, né? Então ele é como se de fato ele, né, pegasse aquilo que já estava no ar na tradição filosófica britânica da noção de utilidade e transformasse num princípio, né? Princípio que ele vai colocar como algo, né, de uma centralidade, né, e de uma evidência tão grande como algo que não pode ser refutado, embora também não possa ser demonstrado, né? Ele diz no início dessa obra que o princípio de utilidade ele tem essa formulação, né, que eu vou citar, e que não admite muita contestação. Então ele formula assim: por princípio de utilidade entendemos o princípio segundo o qual toda ação, qualquer que seja, deve ser aprovada ou rejeitada em função da sua tendência de aumentar ou reduzir o bem-estar das partes afetadas pela ação. E esse princípio, segue ainda o autor, é aquele que fornece a direção a ser seguida em qualquer ocasião na vida pública ou privada. Né? A partir desse princípio, o Bentham vai formular a ideia de um cálculo dos prazeres ou cálculo felicífico que nos orientaria no sentido de escolher as ações e tomar decisões no campo da moral e da política que pudessem fazer valer o próprio princípio da utilidade. Que, embora seja um princípio indemonstrável, embora também irrefutável, ele tem uma fonte, né, que é um princípio mais elevado, um princípio hedonista.
que é formulado na primeira página, nas primeiras linhas do seu tratado, né? Então, ele formula dessa forma: a natureza colocou o ser humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Somente eles apontam o que devemos fazer, assim como determina o que de fato faremos. Ao trono desses dois senhores estão ligados, de um lado, o padrão daquilo que é certo ou errado, de outra, a cadeia de causas e efeitos. Então, para Jeremy Bentham, né, seguindo aí um princípio hedonista que, historicamente, foi desenvolvido já nos gregos, né, especialmente na filosofia epicurista, a centralidade da dor e do prazer. O ser humano busca o prazer e foge da dor. Não há como fugir disso, né? E esse princípio simples, então, é o ponto de partida para uma teoria que vai colocar como principal princípio a ideia de que toda ação deve ser pensada a partir da sua tendência a aumentar ou reduzir o bem-estar das pessoas afetadas pela ação. Então, nesse sentido, buscar o prazer e fugir da dor é algo, né, tomado como evidente. E justamente aquelas ações que tendem a maximizar o prazer ou diminuir a dor são legítimas, especialmente pensado não apenas do ponto de vista do indivíduo, não apenas de um ponto de vista egoísta, mas de um ponto de vista mais amplo, né? E, embora a filosofia moral tenha esse princípio moral, né, simples, né, talvez até tosco, né, como a próprio professor Peluso menciona em sua aula, ele tem, né, consequências, né, que vão sendo desdobradas a partir daí, que de certa forma fortalecem, né, a rigidez desse próprio princípio, né? Então, né, nesse sentido, então, que o princípio de utilidade ele vai fornecer a direção a ser seguida, né? Seja na moralidade pública ou na moralidade privada, né? E o utilitarismo ele apresenta-se como uma teoria, né, filosófica que pensa principalmente o âmbito das decisões que são tomadas na vida pública, né, como políticas públicas, decisões que envolvem consequências para uma comunidade ou uma sociedade, né? De fato, essa ética, né, ela vai estar na base da teoria econômica clássica, que é também a teoria liberal, né, os autores liberais do capitalismo, né, como Adam Smith, o David Ricardo, né, que fazem parte, né, desse círculo de autores que surgiram ali no século XVIII, nos países de língua inglesa, e escreveram também tratados de economia, né, pensando na lógica desse sistema no contexto da segunda revolução industrial, né? Por conta justamente também de ser uma teoria moral muito ligada, né, a essa visão política econômica, né, ela é uma teoria moral que está na linha de frente, assim, está num alvo também de todas as teorias que se apresentam como alternativas, né, ao liberalismo, ao capitalismo e também à ética da sociedade moderna liberal capitalista, né? Mas isso a gente vai desenvolver um pouco melhor na próxima parte da aula, né? Eu vou retomar aí a discussão do utilitarismo a partir explorando um pouco as diferenças do utilitarismo do Jeremy Bentham em relação ao utilitarismo do John Stuart Mill, e depois vou mostrar como ainda no presente
essa visão utilitarista ainda está bastante presente. Então, daqui a pouco nós continuamos.